Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Deus é perfeito. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Uma igreja pronta é uma igreja que está preparada para receber as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão, se eu não ministrasse aqui hoje, eu creio que Deus já tinha realizado grandes coisas nos nossos corações. Porque Deus falou demais comigo nesse louvor. Deus já tocou em pessoas aqui. Deus já tocou muito no meu coração. Mas eu creio que Deus ainda tem uma palavra. Creio que Ele ainda vai tocar mais fundo no seu coração nessa manhã. Então não se disperse. Se prepare. Deixa Deus falar. Não veja o Valmir aqui à frente falando. Não veja que essa palavra está sendo direcionada para alguma pessoa. Ela está sendo recado de Deus. Ela está sendo algo de Deus para nós. Então, irmãos, abra o seu coração e receba em nome de Jesus. Amém? Para não deixar vocês mais escassos em pé aí, vamos abrir a nossa palavra de Deus aí, lá em João. Em nome de Jesus. João capítulo 20. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 20, versículo 26. Vamos ler o 26, somente até o 28, em nome de Jesus. Está escrito assim: E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Amém? Só até aí. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é viva e que é eficaz. E que é mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra, ó Deus, no nosso interior. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, nessa manhã, tenha liberdade, meu Pai, de falar aos nossos corações. Tenha liberdade, ó Pai, de estender, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor sobre toda a área da nossa vida. Em nome de Jesus, arrancando, ó Deus, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo, ó Deus, que nos tira, ó Deus, a vontade de te servir. E nessa manhã, ó Pai, eu te peço, transforme a nossa vida com o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você crê, irmãos? Então pode assentar, em nome de Jesus. Se ponha na presença do Senhor nessa manhã, porque eu creio que Ele está neste lugar com poder e autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa parte desse versículo que nós lemos aí é muito conhecida. A parte onde Jesus, após ser crucificado, ao passar um tempo que Ele ainda permanecia na terra, cumprindo aqui algumas ordenanças a qual Deus o tinha dado para que ele deixasse para a igreja. E essa parte que nós lemos aqui é uma parte onde os discípulos estavam reunidos. Antes de Jesus aparecer para esses discípulos a qual nós acabamos de ler, ele aparece da mesma forma para os discípulos, mas Tomé não estava naquele local. E os discípulos, então, vai e avisa Tomé, dá testemunho de que viu Jesus, dá testemunho de que Jesus estava ali ainda fazendo milagres, que estava ali fazendo as coisas, que estava ali orientando. E Tomé, ele não acredita. Tomé, ele fala que não é possível, eu creio que no pensamento dele não seria possível alguém que já morreu voltar para poder deixar orientações, para poder fazer algo. E ele não crê. Mas quando eles voltam a se reunir, estão ali num local fechado, a palavra de Deus fala que as portas estavam trancadas. Jesus aparece no meio.
deles. E diretamente diz a Tomé: coloque as tuas mãos nas minhas marcas, nos meus punhos e no meu lado. E Tomé, já crendo, só de ver aquilo ali, fala: Senhor, eu creio, né? E Tomé fica ali já com o coração certo, creu que Jesus era o Filho de Deus e estava ali no meio deles. Irmãos, essa passagem é uma passagem que toca muito os nossos corações, porque é algo sobrenatural que acontece naquele lugar. É algo que transforma a vida de Tomé em uma pessoa incrédula em Jesus, que poderia voltar, e agora ele se torna um crente, uma pessoa que creu. E Jesus fala, né, um pouco mais abaixo, você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmãos, ele estava falando de você, ele estava falando de mim. Felizes, alegres. Somos felizes, somos alegres porque nós não vemos, nós não estávamos ali para ver, nós não tivemos essa oportunidade, mas nós somos felizes porque nós cremos. Nós cremos numa palavra que viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Jesus, irmãos, mostrou ali marcas de um sacrifício que ele fez por nós. E eu queria falar aqui nessa manhã, e se até eu pudesse dar aqui um título, ou um título, né, a essa mensagem, eu colocaria as marcas que carregamos. E quando nós pensamos nas marcas que carregamos, irmãos, não tem outra coisa que chama mais atenção na nossa vida cristã das marcas que Jesus carrega, que é as marcas dos cravos, dos punhos, as marcas do lado. E isso, irmãos, na nossa caminhada, as nossas marcas, as marcas que carregamos, elas precisam nos orientar para Cristo. E nessa manhã eu queria falar sobre marcas que carregamos na caminhada. E quantas vezes somos feridos em nossas caminhadas com Cristo? Quantas vezes somos feridos? Quantas vezes somos feridos, talvez pela igreja, talvez pelos irmãos, talvez pelos ataques de Satanás, talvez pelas nossas famílias, não sei. Quantas vezes somos feridos na caminhada? E uma pergunta que fica para nós nessa manhã: você tem carregado as feridas? Porque feridas, irmãos, todos nós temos. Não pensa que nós somos perfeitos, porque até Jesus, aquele que veio aqui com perfeição, ele foi ferido, ele foi maltratado, ele foi machucado. Jesus carregou feridas. Essas feridas a qual o Senhor apresentou diante de Tomé serviu para levar a credibilidade, serviu para poder tornar uma vida que estava incrédula em crente, em que creu. E muitas vezes as feridas que nós temos anunciam a morte ao invés de anunciar a Cristo. Quantas vezes as feridas que nós temos anunciam a morte e não a vida? Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Atos 28, o versículo 3 e o versículo 4. Atos 28, versículo 3, versículo 4. Se puder colocar aqui, a gente vai ler. Se não puder, eu vou abrir aqui. Atos 28, versículo 3, versículo 4, fala assim, ó: aleluias. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar,
a justiça não o deixa viver. Irmãos, para a gente entender esse versículo, eu queria explicar um pouco dele aqui. Paulo era um homem que estava em uma ilha chamada Malta, aonde ele foi levado por muitas dificuldades. Ele se naufragou e conseguiu chegar nessa ilha. E nessa ilha havia um povo com uma cultura totalmente diferente, algo que não era dentro do contexto da qual Paulo estava acostumado. Mas chega ali naquele lugar, ele começa a falar de Jesus e, pelo frio, ele começa a fazer uma fogueira ali naquele lugar. É a parte que nós lemos. Ele começa a fazer uma fogueira e na hora que ele pega os gravetos para colocar no fogo, uma cobra, uma víbora, comete-lhe as mãos, ou seja, morde as mãos, né? Fica agarrada na mão dele. A palavra de Deus fala que ele sacode aquela cobra, ela cai no fogo e ela morre. Mas Paulo, ele não tinha consciência da gravidade que tinha acontecido, né? Da ferida que ele tinha tomado na mão. Mas aquele povo que estava à volta, eles conheciam a víbora. Eles sabiam que quem fosse picado pelaquela víbora não duraria muito tempo, morreria. O veneno daquela cobra talvez já tinha matado muitas pessoas ali naquela ilha. Aquelas víboras eram comuns naquele lugar. Paulo não sabia. E quando Paulo é ferido, aquelas pessoas que estavam ali, elas esperavam o quê? A morte de Paulo. Certamente ele morrerá. Por isso o versículo fala assim que no 4 fala assim, olha: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, ele escapou da morte do mar, que estava naufrágio, chegou na ilha, mas certamente ele não vai escapar da justiça, ele vai morrer por causa da ferida, por causa do veneno da cobra. Irmãos, e quando nós carregamos algumas feridas e não as tratamos, as pessoas que estão às nossas voltas, aquelas que andam com a gente, dar a nossa morte por certa. Esse vai morrer, não vai aguentar. Ah não, fulano recebeu uma pedrada, uma paulada tão forte, tiraram algumas coisas, tiraram o ministério, tiraram a célula, quantas coisas, irmãos, que ferem, e as pessoas que estão à nossa volta não acreditam que possa suportar. Aquela ferida vai matar. Aquele povo que estava ali na ilha ao lado de Paulo, eles estavam esperando isso. E quando nós recebemos uma ferida, quando nós somos feridos e nós não a tratamos, certamente nós morreremos. Certamente seremos paralisados e certamente morreremos. Precisamos tratar essa ferida. Naquela hora ali, Deus, que era com Paulo, o tratou, né? Porque a palavra de Deus fala que mal algum chegará a nós. Paulo estava sendo ali protegido por Deus, pelo Espírito Santo, que deu ele a cura, e ele não morreu. E Jesus, irmãos, quando apresenta as marcas na mão e as marcas do lado, ele mostra como uma marca, não como uma ferida. Nós precisamos aprender muito com isso. Quando nós somos feridos, nós não podemos apresentar as nossas feridas como marca de murmuração. Nós precisamos apresentar a nossa ferida como algo que vai ser bênção, como algo que vai edificar. Ah, Valmir, mas isso é muito difícil, eu estou ferido, todo machucado. Mas a palavra de Deus fala que Tomé, ao ver as marcas, ele creu. As marcas que Jesus mostrou para Tomé, irmãos, não eram as marcas de murmuração. Ah, vocês me deixaram lá, o que eles fizeram? Não foi assim que Jesus apresentou as marcas. Ah, vocês não estavam comigo, vocês não conseguiram estar comigo. Eu me machuquei, me feri. E trazendo uma lamúria, uma lamentação.
Uma pergunta que fica para nós hoje, irmãos. Quando falamos ou demonstramos as nossas marcas ou as nossas feridas, o que elas dizem? O que você quer dizer com essas feridas? Jesus, ele mostrou as feridas como marca de sacrifício e não de murmuração. E eu posso dizer para você que 90% das nossas feridas, nós apresentamos ela como marca de murmuração. Irmãos, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas que estão às nossas voltas podem morrer por uma ferida que nós temos. Aquelas pessoas que estavam ali junto com Paulo na beira daquele fogo ali, se Paulo tivesse falecido com aquela ferida, certamente não tinha chegado um poder de Deus extraordinário naquele lugar. Não teria chegado. Mas Paulo, ele estava amando de Jesus, confiando em Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer. As nossas feridas, independente de qual área, se é na alma, se é no corpo, se é no espírito, elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser curadas. Feridas que não são tratadas nos mata. Vai nos paralisando e vai nos impedindo de fazer as coisas, vai nos deixando separados, mais quietos, até que morremos. E não pense, irmãos, que essas feridas são tratadas de qualquer maneira. Há feridas que passamos por cima de boa. Às vezes nós recebemos uma pedrada, né? Recebemos ali um tropeção, ferimos, mas nós continuamos. Há feridas que nós passamos por cima de boa, mas tem umas, irmãos, que insistem em nos acompanhar. Tem feridas, irmãos, que às vezes nós mesmos decidimos cultivar elas. Nós decidimos carregar elas conosco. E não buscamos tratamento. Achamos que o tempo vai curar. Sabe aquela ferida que talvez um tropeção que você dá e torce o pé de uma forma que você nunca torceu, e que negócio fica doendo e você não procura o médico, acha que tem vai sarar, e aí você vai mancando, e quando você resolve procurar o médico, às vezes você precisa fazer uma fisioterapia, às vezes você precisa ficar 30, 40 dias com gesso. O tratamento é mais doloroso, é mais longo, porque nós não atentamos. Nós não podemos cultivar feridas. Nós precisamos tratar. Nós precisamos buscar esses tratamentos. Sabe aquelas feridas, irmãos, que nós temos, e que muitas vezes ela já está cicatrizando ali, ela já está com aquelas casquinhas ali prontas para poder ser extirpada da nossa vida, e aí a gente vai lá e dá uma cutucadinha, o sangue começa a brotar, aquele negócio começa a inflamar de novo. Tem feridas, irmãos, na nossa vida, tem feridas na nossa alma, que é dessa forma. Às vezes já está cicatrizando, às vezes já está sarando, e a gente vai lá e mexe nela, aquele sangue brota e você fica todo doente. Eu creio, irmãos, que essas feridas têm que ser tratadas. E não tem outra forma de ser tratada a não ser através do Espírito Santo. Feridas, irmãos, não podem ficar abertas. As feridas abertas só trazem dores, nos paralisa, nos transforma em murmuradores. Nós não podemos dar tanto crédito a essas feridas, ao saber que nós temos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Não podemos, irmãos. Irmãos, mas tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Até as feridas contribuem para o nosso crescimento. Até essas passagens da nossa vida traz resistência na nossa caminhada. Até as feridas. Então nós precisamos ser feridos? Muitas vezes. E a maioria das vezes nós precisamos. Jesus precisou ser crucificado, ele precisou ser ferido. Não para poder provar algo para ele, mas provar algo para aqueles que iam ficar, para aqueles que precisam da salvação. Muitas pessoas, irmãos, convertem a Cristo quando entendem o sacrifício.
quando entende o que Jesus entregou, as feridas na nossa vida, muitas vezes, e a maioria delas, são necessárias. Contribuem para o nosso crescimento, contribuem para a nossa resistência, a nossa caminhada. E para nós termos, irmãos, uma marca que nos dá resistência na caminhada, nós precisamos da ferida. Sabe por quê? Porque nós precisamos das cicatrizes. As cicatrizes, irmãos, ela nos dá resistência. Essa é a segunda marca que um crente tem. E muitas das vezes não sabe o poder que ela faz. A segunda marca que nós precisamos carregar são as cicatrizes. E não tem como nós adquirirmos cicatrizes se nós não formos feridos. Olha que interessante. Olha que difícil muitas das vezes. E talvez, irmão, nós chegamos na igreja já com muitas feridas. E todas essas feridas que nós trazemos do mundo, elas se tornam cicatrizes, que nos dá resistência para nós continuarmos a nossa caminhada. Porque a nossa vida com Cristo também, irmãos, não se torna mar de flores. Nós ainda passamos por muitas dificuldades. E as cicatrizes que nós adquirimos na caminhada são cicatrizes, irmãos, são marcas que transmitem às pessoas que estão à sua volta e a você mesmo que você venceu, que a luta foi ganha, que você está mais resistente. As cicatrizes na nossa vida são necessárias. Quando nós pensamos em um Jesus ressurreto, irmãos, eu não sei você, mas eu não consigo imaginar um Jesus ressurreto com um corpo perfeito, sem marcas de feridas. Quando eu penso em Jesus homem, eu penso nele com um corpo com cicatrizes nas costas, no punho, porque ele mesmo mostrou aos discípulos. Mas um corpo glorificado é outra coisa, é diferente. Estou falando de um Jesus que morreu na cruz, de um Jesus que andou depois que morreu. Eu não consigo imaginar um Jesus sem cicatriz, com o corpo cortado, com o seu lado furado, com as marcas dos cravos. Mas todos aqueles que viram essas cicatrizes entenderam que Jesus venceu a luta, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi ferido, ele foi moído, mas ele ressuscitou. As pessoas, irmãos, que te conheceu no mundo todo bagunçado, todo ferido, jogado nos cantos, e te vê hoje, eles não vê mais aquelas feridas que te jogam no canto, eles vê cicatrizes, cicatrizes que te levantou e que te pôs de pé. E são elas, irmãos, que muitas das vezes não nos deixam voltar para trás. Não se envergonhe das cicatrizes que você tem. Tenha orgulho delas. Tenha orgulho delas, ainda que doeu. Ah, está mexendo naquela cicatriz. Pode mexer, porque aqui não me derruba mais. Estou fortalecido pelo poder de Deus. A cicatriz, irmãos, nos lembra, na maioria das vezes, um versículo bem conhecido da palavra de Deus: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. O que está com você não deixou que as feridas que se tornaram cicatrizes te matassem, porque ela se tornou cicatriz. E por isso nós precisamos tratar, para que elas possam se tornar cicatriz. Vamos continuar lendo Atos 28, 5 e 6. Vamos entender. Diz assim, olha, continuando a história de Paulo: mas sacudindo a víbora no fogo, não padeceu a ele nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam: era um Deus. Irmãos, eles esperavam que Paulo iria morrer naquele momento, porque ele estava ferido. Eles esperavam que Paulo ia começar a inchar, ia começar a dar uma tremedeira e morrer naquele lugar.
Mas olha como muda a percepção, olha como muda as opiniões deles. Quando passou muito tempo e eles viram que nada disso estava acontecendo, o que eles fizeram? Compararam Paulo a Deus. Compararam Paulo, uma pessoa, né, para eles ali já era Deus, né? Deus que está aqui, porque quem é mordido por essa cobra e não morre só pode ser Deus. E as feridas na nossa vida, que se tornam cicatrizes, elas mostram que você tem Deus na sua vida. Não tem como, irmãos, nós ser feridos. E tem feridas, irmãos, que vêm para nos matar. E se não for o Espírito Santo que transforma elas em cicatrizes, certamente morreremos. Mas as pessoas que estão à sua volta, elas vão entender que há um Deus poderoso na sua vida e que fez daquelas feridas cicatrizes e te colocou de pé. E hoje você está mais forte do que você era. Irmãos, essa cicatriz nós precisamos ter orgulho dela. Precisamos cultivar, precisamos carregar. Jesus carrega essas cicatrizes. E muitas das vezes, somente de pensar nelas, nós nos fortalecemos em Cristo para continuar a nossa caminhada. E aonde tem uma cicatriz, irmãos, no seu corpo, talvez na sua alma, talvez no seu espírito, aquela área, aonde está aquela cicatriz, ela se torna mais resistente. A sua pele ali, que é algo que a gente pode ver, a pele, quando a gente tem uma cicatriz, aquele lugar, ele fica muito mais resistente. Você pode ver uma pessoa que foi queimada em alta temperatura, num grau bem alto, quando dá uma cicatriz, aquela cicatriz ela fica muito mais resistente. Se você teve oportunidade de tocar em uma cicatriz de queimadura, você pode perceber que a pele é mais robusta, é mais grossa, é uma pele que não penetra assim tão facilmente quanto em outro lugar. Tem cicatrizes, irmãos, que naquele lugar não fere mais. Há cicatrizes, irmãos, que são lugares que você fica tranquilo quanto a ela, porque ali não tem como mexer mais. Ali já é resistente. Aquilo ali não te abala, sabe? Mas enquanto é ferida, qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer palavra que venha a respeito daquilo te machuca, te paralisa. E o recado do Espírito Santo para a igreja é: tratem as feridas, não deixem-as abertas. Precisamos tratar essas feridas. Porque quando nós tratamos as nossas feridas e fazemos delas cicatrizes, nós ficamos mais fortes e mais resistentes. Em Atos 19, vamos voltar um pouquinho aí, eu gostaria de ler, para dar um exemplo. Atos 14, versículo 19 até o 22. Atos 14, do 19 até o de 22, fala assim, olha. Deixa eu ver se eu marquei isso. Irmãos, eu acho que eu marquei errado aqui esse versículo, não está batendo com o que eu queria ler, mas eu creio que Jesus, ele vai nos orientar aí. Se alguém lembrar a parte que está, eu agradeço muito. Eu queria falar da parte aonde Paulo começa a pregar em uma certa cidade e ele é expulso daquele lugar. Ele é apedrejado, colocado fora, quase morto. E Paulo, quando ele é jogado para fora daquela cidade e os discípulos veem que ele estava quase morto, ele recolhe Paulo
cuida de Paulo. E Paulo vai pregar em outra cidade. Quando ele se está melhor, ele volta para a mesma cidade. Ou seja, então o que eu quero dizer com esse versículo, com essa parte da Bíblia? Que Paulo foi ferido pelas pessoas. Paulo foi colocado para fora. Se ele deixasse aquelas feridas abertas, ele não conseguiria voltar ali para poder falar de Jesus. Mas Paulo volta. Isso nos mostra, irmão, que cicatrizes, as feridas que foram colocadas em Paulo, se tornaram cicatrizes, porque ele volta naquela cidade, fazendo a obra de Deus, levando o evangelho. Ele estava certo, que ele estava debaixo da vontade de Deus. Ele estava certo, ele não tinha dúvida. As cicatrizes que carregamos em nossa caminhada, irmãos, serve para sermos exemplo de fé e certeza que o Senhor que nos fortalece e que nos sustenta está conosco. Não tem como. Atos 14, 19. Obrigado. Isso mesmo, irmãos. É porque eu achei o 14, mas estava lendo o 15. Vamos ler aqui então para ficar mais claro. Atos 14, versículo 19. Eu marquei certo, mas li errado. Atos 14, versículo 19 diz assim, ó: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estavam mortos. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e a Antioquia. Ou seja, Paulo volta para o mesmo lugar onde ele teria sido apedrejado, aonde ele teria sido quase morto. Ele não ficou cultivando aquelas feridas. Ele não ficou dando valor o que aconteceu com ele, o que a multidão fez com ele. Ou seja, a multidão atacou, jogou pedra, lançou ele fora da cidade. Mas ele voltou lá. Ele não deixou aquelas feridas abertas. E se fôssemos nós, que tivéssemos sido atacados dentro da nossa família, dentro da nossa célula, dentro do nosso ministério, nós teríamos Jesus o suficiente para voltar naquele lugar e continuar ministrando a palavra? Ou será que nós deixaríamos as feridas tomarem conta da nossa vida e não voltaríamos lá? Precisamos, irmãos, atentar por essas coisas. Paulo não ficou curtindo ferida. Ele voltou lá e fez a obra de Deus assim como Deus tinha colocado no coração dele. Tomé, ao ver as marcas no punho e no lado de Jesus Cristo, ele creu que Jesus era o Filho de Deus e estava ali entre eles. Aquelas marcas de Jesus fez com que Tomé cresce. Talvez, irmãos, as feridas que você tem hoje, amanhã será cicatrizes para alcançar pessoas que estão à sua volta. Amanhã será resistência para a sua caminhada. As feridas que você tem hoje tem que ser tratada para transformar em cicatrizes para te dar resistência. Mas nós precisamos expor essas feridas para que elas se transformem em cicatrizes. Não tem como, irmãos, nós termos feridas e guardarmos ela para nós e ela transformar em cicatrizes, porque ela só vai simplesmente infeccionar, tomar forma de cicatriz, nos transformar em murmuradores. Não tem como tratar ferida se não mexer nela, se não abrir ela. Toda ferida tem um pus ali dentro que, se encostar, pressiona a carne e traz dor. As feridas nos paralisam, mas as cicatrizes dão certeza que Deus está conosco. As cicatrizes estão dá certeza da cura e nos fortalece. Mas para conseguirmos, irmãos,
transformar as nossas feridas em cicatrizes, precisamos da marca mais importante que o crente tem que carregar. E isso aí não tem jeito. Independente de onde você está ferido, de onde você adquiriu essas feridas, não tem como transformar as nossas feridas em cicatrizes se nós não tivermos a marca mais importante que um crente precisa carregar. Qual seria ela então? Jesus ministrou muito forte no meu coração: o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é uma marca que o crente tem que ter. Efésios 4, versículo 30. Vamos ler lá. Vamos lá em Efésios, irmãos. Vamos ler o Efésios 1 primeiro, versículo 13. O nosso tempo já está avançado. Efésios 1, versículo 13, diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, depois que você ouviu a palavra e creu, você entendeu, você recebeu um selo. No Efésios 4, versículo 30, também fala sobre o selo do Espírito. Fala assim, olha: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Irmãos, com esses dois versículos nós podemos entender que quando nós conhecemos Jesus, conhecemos a verdade, nós somos selados. E quando a palavra de Deus fala não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo que o Espírito Santo está em nós, que o selo do Espírito está em nós, e nós não podemos entristecê-los até o dia da redenção. Ou seja, o selo do Espírito Santo precisa nos acompanhar. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa certeza. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa marca é indiscutível na vida do crente. Para nós cuidarmos da nossa ferida, nós temos que ter essa certeza: eu fui selado pelo Espírito Santo. Esses ataques de Satanás, essas feridas que estão na minha vida, não podem me paralisar. Há uma marca muito maior sobre a minha vida. Há uma marca muito maior sobre a sua vida, irmão. Você está selado pelo Espírito Santo. E não foi qualquer pessoa que te selou, não foi qualquer coisa. Não foi um carimbo de um doutor, não foi um carimbo de um advogado ou de um juiz. Foi o selo do Espírito Santo de Deus. E isso nós precisamos ter consciência e ter certeza. Senão, irmãos, nós não conseguimos tratar as nossas feridas. O Espírito Santo é que pode transformar todas as nossas feridas em cicatrizes, todas elas. Está doendo hoje? Às vezes você está mancando de tanta dor, talvez você está arrastando. O Espírito Santo de Deus pode tratar, pode transformar em ferida, pode transformar em cicatrizes essas feridas que nós estamos carregando. Nós precisamos ter o selo do Espírito Santo e deixar que Ele trata todas as nossas feridas, todas elas, quer seja na alma, quer seja no corpo, quer seja no espírito. Ele pode tratar. E tratar as feridas, irmãos, através do Espírito Santo, não quer dizer que isso não vai doer, que isso não vai ser difícil. Toda ferida, ela precisa ser espremida. Toda ferida, ela precisa talvez ser rasgada, talvez ser até costurada. Isso não é um processo fácil e nem indolor, vai doer. Mas aquele que está com você, aquele que é maior do que o mundo que está com você, ele vai te sustentar e vai tratar e vai transformar essas feridas em cicatrizes, resistência para a caminhada. Não se esqueça, as feridas que geram cicatrizes são as feridas que fazem suportar a luta. Talvez as feridas, irmãos, que ficam abertas, que nós deixamos para lá, são feridas que passam de boa pela nossa vida e está pronto, não deixou cicatriz,
e nós achamos que foi tranquila. Foi, graças a Deus, estamos caminhando. Mas as feridas que deixam cicatrizes são aquelas que te dão força para vencer a luta de amanhã, te dá resistência para passar no caminho. Então não despreze a cicatriz que você adquiriu através do Espírito Santo. Não se envergonhe dela. Pelo contrário, exiba ela. Mostre para aqueles que estão à sua volta, sabe? Eu tive ferida e transformou em cicatriz. Eu fui naquele lugar e fui ferido, mas eu vou voltar lá. Isso vai nos dar credibilidade que nós temos um Deus que curou verdadeiramente as nossas feridas. Seja curado. Caminhe. Irmãos, essa palavra Deus ministrou no meu coração de uma forma tão grandiosa que eu fiquei assim muito impactado com aquilo que Jesus fez. E trazendo, irmãos, para o nosso contexto aqui, Jesus me mostrou que a igreja, o corpo de Cristo, muitas das vezes dá mais valor para as feridas do que pela marca das feridas, do que pelo selo do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, buscar compreender que nós somos selados. A igreja não pode ser paralisada pelas feridas que vêm. As feridas fazem parte. Jesus foi ferido, fez parte do ministério. Paulo foi ferido, fez parte do ministério. Mas ao final da vida ele: completei a carreira e venci a fé. Conservei a fé, venci a carreira. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, ter consciência de que nós estamos lutando por uma causa muito maior, por almas, por levar o Evangelho, por algo que Deus confiou a cada um de nós. E as cicatrizes precisam fazer parte da nossa caminhada. As feridas precisam ser tratadas. O selo do Espírito Santo que você já tem precisa ser reconhecida por você mesmo, que você é selado. Você é selado. Talvez por isso você sai, fica um tempo lá fora e Deus fala: é hora de voltar. Você precisa ir. Você é selado. Ah, Senhor, mas eu fui ferido e eu não aguento. O selo do Espírito Santo está aí. Ele pode curar essas feridas. Você pode ser gigante na mão de Deus. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça aí, irmãos, e talvez começasse a pensar: quais as feridas que têm te paralisado? Quais as feridas que têm te incomodado a ficar quieto? Quais as feridas que têm te impedido, talvez, de voltar a fazer parte de um aprisco? Talvez você foi ferido na sua célula e você não quer mais fazer parte. Mostre que o selo do Espírito é maior do que as feridas. Quais as marcas que você tem carregado? São as feridas? As feridas fazem parte da nossa caminhada. Até podemos carregá-las. Até quando o Espírito Santo começa a tratar. As feridas não podem nos matar. Não podem nos transformar em murmuradores. Precisamos ter consciência das feridas para que elas sejam tratadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos procurar tratamento para essas feridas. Essas feridas precisam ser transformadas em cicatrizes. E nós precisamos carregar essas cicatrizes como resistência e fortalecimento para a nossa caminhada. Nós precisamos ter a certeza que carregamos a marca do Espírito Santo. Precisamos ter a certeza que nós somos selados no dia que nós conhecemos a Cristo. Nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que o Espírito Santo pode todas as coisas, inclusive curar as feridas que você acha que não tem mais jeito. Coloque na mão do Espírito Santo e Ele pode curar, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, nós pudéssemos orar aqui, entregando ao Senhor tudo aquilo
que nos paralisa, tudo aquilo que talvez nos impede. E falar com o Senhor que a partir de hoje nós queremos procurar, nós queremos entender qual é o tratamento. E talvez, irmãos, quando você olha para a sua ferida e o Espírito Santo ministra no seu coração o tratamento, você pensa: nossa, isso vai doer demais. Eu não vou suportar se mexer nessa ferida, se tiver que rasgar essa ferida, se tiver que espremer para tirar o pus, e se tiver que costurar ainda, irmão, se tiver que pontilhar as agulhas na sua carne para juntar a carne para que possa transformar em cicatrizes, quanto vai doer? Mas eu quero te dizer, irmãos, essa dor nunca seria maior do que a dor que Jesus passou naquela cruz. Essa dor nunca seria maior, irmãos, do que a missão que o Senhor entregou nas tuas mãos e que nós precisamos fazer. Mas talvez você não tenha força nem para orar hoje. Talvez você não tenha força nem para apresentar diante do Senhor, porque somente de lembrar dessas feridas a dor é tão imensa que te paralisa. Temos que tomar cuidado, porque nós não queremos morrer. E as feridas, irmãos, que não são curadas, que não são tratadas, certamente vai nos levar à morte. E o Senhor nos chamou para ter vida, e vida em abundância. Essa promessa, irmãos, é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. Não cultive feridas, irmãos, trata elas. Feche os seus olhos, busca do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu apresento a igreja do Senhor, Pai. Apresento o meu coração diante de Ti. Apresento diante do Senhor, ó Deus, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Meu Deus, e aonde houver feridas, ó Pai, que está me impedindo, ó Deus, de caminhar, de fazer a Tua vontade, nessa manhã eu te peço, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir, Pai. Se necessário a dor, meu Pai, eu estou disposto, ó Pai, a passar por ela, para que eu possa, ó Deus, ser curado, e que essas cicatrizes, ó Pai, venham ser resistência na minha caminhada, em nome de Jesus Cristo. Pai, toca na sua igreja nesta manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, derrama um bálsamo sobre essas feridas aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se há feridas aqui, ó Pai, que insistem, ó Pai, em não ser fechadas, em não ser curadas, eu te peço nessa manhã, derrama o teu óleo, derrama o azeite do Senhor, Pai. Um azeite, ó Pai, que foi produzido através do seu corpo, a qual foi moído, a qual foi perfurado, a qual foi subjugado, a qual foi cuspido, mas exalou um perfume, um azeite que pode curar as nossas feridas. E nessa manhã, ó Pai, que nós saímos aqui curados, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço nessa manhã. Toca em nossos corações com poder e graça, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Irmãos, nessa manhã eu quero deixar aqui uma oportunidade para você que talvez tem vivido tantas coisas no mundo, tem sido ferido de várias formas, e talvez você pense que você não é digno, que você não pode, mas talvez hoje você entendeu uma palavra, que há um Espírito que pode te selar e pode transformar todas essas feridas em cicatrizes e te dar força para caminhar. E você quer aceitar esse Jesus, que Ele transforme a sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, ou levantasse a sua mão aí onde você estiver. Nós vamos orar por você. Ou talvez você andou com o Senhor Jesus e por um motivo ou outro, por uma pedrada ou outra, por uma ferida, por algo que você entendeu que não conseguiria e se afastou. E nessa manhã você quer ser curado, quer reconciliar sua vida com Jesus, quer fazer com que o selo do Espírito Santo
venha sobressair sobre todas as feridas que você tem, e você quer voltar a caminhar com Jesus, você pode levantar uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Se você quiser aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, levanta uma das suas mãos. O Senhor está pronto para derramar um bálsamo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero estender o convite para você que está talvez ferido, está talvez arrastando, acha que não vai dar conta, ou talvez está caminhando, mas vê que precisa ser tratado algumas feridas, e que o Espírito Santo, só Ele pode, e você quer receber uma oração com imposição de mãos, a qual o Senhor pode te dar força para curar, para transformar essas feridas em cicatrizes. Se você quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, e que todas as feridas sejam cicatrizadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se você ainda quiser uma oração, logo após a gente finalizar aqui, você pode vir aqui à frente. Os pastores vão estar aqui, vão estar orando por você, e eu creio que você vai sair daqui transformado, restaurado, pronto para caminhar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, ó Pai, eu te peço que o Senhor, ó Deus, sonda cada coração nessa manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa tocar, que o Espírito Santo de Deus possa transformar vidas aqui, possa trazer curas em nome de Jesus Cristo, e que o poder do Senhor possa mudar a nossa direção, mudar a nossa história e nos transformar, ó Deus, a nossa vida de murmuradores a pessoas, ó Pai, que creem no Evangelho, que creem no Senhor e que creem, ó Pai, que essas feridas podem ser transformadas em cicatrizes para nos dar resistência, nos fortalecer na caminhada.